Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. O dólar começou o dia enfraquecido frente ao real, principalmente acompanhando a movimentação de fortalecimento de outras moedas estrangeiras. Mas no decorrer do dia, a moeda americana buscou uma valorização e o dólar terminou o dia com uma leve alta. A preocupação dos investidores neste momento é se o governo vai conseguir cumprir ou não a meta fiscal do déficit primário de 139 bilhões de reais até o fim do ano. E o presidente Michel Temer admitiu hoje que a equipe econômica do governo estuda a possibilidade de aumento de alíquota para o imposto de renda para a pessoa física. Mas ele também falou que ainda não há nada confirmado. A decisão, então, ainda deve ser divulgada nos próximos dias. Vamos ver, então, de quanto que foi a alta no dólar nesta terça-feira, segundo dia da semana. A alta foi de 0,15% e o dólar comercial termina o dia de hoje a R$ 3,13 mais 10. Dólar, portanto, em alta nesta terça-feira. E as ações do grupo JBS, as ações JBS-ON lideraram as altas do índice Bovespa nesta terça-feira aqui na B3. Aqui no painel a gente consegue acompanhar. A alta foi acima de 7,5% e as ações, portanto, da JBS terminam o dia a R$ 8,55. De acordo com os investidores, essa alta ela vem motivada principalmente pela sinalização de mudança na presidência do grupo JBS, que não mais quem estará à frente, Wesley Batista, na presidência e também em função da implementação de um processo de profissionalização da companhia JBS. Mas essa alta dos papéis do grupo não foi o suficiente para garantir a alta do índice Bovespa, que teve uma queda hoje, uma queda de 0,06%. Índice Bovespa, portanto, nesta terça-feira, encerra o dia aos 67.898 pontos. E em Brasília, a bancada ruralista discute a implementação das emendas na medida provisória que diz respeito ao FUNRURAL, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Quem tem as informações sobre a reunião de hoje é a repórter Camila Xavier. Como não temos a reportagem, vamos seguir o mercado do campo, mas ainda falando em FUNRURAL. Esse é o assunto de hoje no comentário do jornalista Antônio Resch. Acompanhe. Olá. Bom, como vocês sabem, o Supremo Tribunal Federal mudou de opinião e agora decretou que é obrigatório o pagamento do FUNRURAL. Inclusive, a época que não foi paga. Teve gente que não pagou, simplesmente não pagou. Teve produtor rural que entrou na justiça e depositou em juízo. Ele está numa situação mais confortável, porque o dinheiro está lá e está rendendo. Se for definitivo isso, é só passar esse dinheiro para o governo federal. E teve muitos produtores, muitos pecuaristas, que entregaram o seu produto ou nas tradings ou nos frigoríficos, e lá foram descontados, como é praxe, os 2,1% do FUNRURAL. Agora, como é que eles podem saber se esse dinheiro foi depositado efetivamente para o governo federal, tanto os frigoríficos quanto as tradings? Esse produtor tem que ter o comprovante de que ele foi descontado do FUNRURAL, para passar a responsabilidade ou do pagamento ou do não pagamento para o chamado, em linguagem jurídica, adquirente. Essa questão é extremamente complicada. O governo federal fez um acordo ali, um refis, digamos assim, para que as dívidas sejam pagas em até 15 anos, mas acontece o seguinte: pode ser que o Supremo mude novamente de ideia e diga que essa coisa de pagar o FUNRURAL comece a valer a partir, digamos, de janeiro de 2018. E aí, se você fizer o acordo, o tal refis, é provável que você perca esse perdão para a dívida. É uma situação complicada. Então eu estou falando isso aqui para você ficar atento e se informar muito bem sobre o que vai fazer sobre a questão do FUNRURAL. Até porque a primeira parcela do pagamento tem que ocorrer até o final de setembro. Então fique ligado,
para não entrar em fria. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Antônio Resch. E agora sim, nós vamos a Brasília com a repórter Camila Xavier, que tem mais informações sobre a reunião de hoje da bancada ruralista, que tratou justamente da medida provisória do Fundo Rural. Acompanhe. O texto da medida provisória do Fundo Rural não acompanha o que foi proposto pela bancada ruralista. Agora, eles discutem a inclusão de emendas para adaptar o texto de uma forma que seja justo para o produtor rural e eficiente para a Receita Federal. Esse fundo muito forte, o grande, e deixou o pequeno e o médio sem nenhum tipo de incentivo. Ao total, estão sendo discutidas 745 emendas de propostas de alteração do texto da medida provisória do Fundo Rural. Entre as principais está a alteração da data de adesão, que passaria de setembro para 29 de dezembro. Esse mostra que é um consenso no Congresso Nacional, principalmente respeitando aí o movimento dos sindicatos, das confederações, até porque os produtores rurais não têm nenhuma culpa em relação a esse débito, né? O próprio Supremo Tribunal Federal que tomou essa decisão, antes era inconstitucional, esse assunto se arrasta há mais de 10 anos e ele corre o risco, inclusive, de inviabilizar grande parte de elos da cadeia do agronegócio. Por isso, a nossa grande preocupação é resolver imediatamente esse ponto, descolar isso das questões políticas que estão acontecendo no Brasil, até porque a agricultura é a agenda mais positiva da nossa economia. Os deputados têm pressa. A expectativa é que o novo texto da emenda do Fundo Rural seja aprovado até o mês de setembro. Camila Xavier para o SBA. E o Brasil já importou mais de 11 milhões de toneladas de trigo de dezembro do ano passado até julho deste ano. Esse número representa um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior. O país que mais fornece trigo ao Brasil é a Argentina. E com esse aumento nas importações e também com a proximidade do período da colheita, os aumentos do trigo vêm perdendo força no mercado físico. E aqui no telão a gente acompanha o levantamento do CPEA para o trigo no mercado físico. Começando pelo estado do Paraná, a média de preços praticada no Paraná é de R$ 686,51 a tonelada. Esse valor do último levantamento do CPEA representa uma alta de 0,04% em relação ao dia anterior e no mês uma queda de 0,09%. Do Paraná, vamos ver como está o mercado físico do trigo no Rio Grande do Sul. De acordo com o CPEA, o preço médio praticado no estado gaúcho é de R$ 654,90 a tonelada, uma leve alta de 0,32% no dia e de 0,27% no mês. Mas aquele movimento de altas mais significativas que a gente vinha acompanhando nas últimas semanas no mercado do trigo, ele não vem seguindo, como nós conseguimos acompanhar aqui no telão. Já no mercado futuro, o trigo BMF Bovespa, trigo na Bolsa de Chicago, desculpa, na BMF nós não temos o trigo, mas na Bolsa de Chicago sim, é para lá que a gente vai ver agora como ficaram as cotações, começando com o mês de setembro, sempre de olho nos últimos negócios. Vencimentos para setembro, portanto, negociados a R$ 4,57 por bushel, uma queda de 1,40%. Contratos negociados para o mês de dezembro a R$ 4,84 ou centavos por bushel, mais uma alta acima de 1%. Contratos para março do ano que vem, negociados em Chicago a R$ 5,04 por bushel, queda de 1,27%. Lembrando que a cotação máxima desse contrato para março, ela foi de R$ 5,16 por bushel. E hoje, portanto, nos últimos negócios, foi de R$ 5,04 por bushel. Terminamos as cotações do trigo no mercado futuro com o mês de maio do ano que vem. Contratos negociados a R$ 5,19 por bushel, mais uma queda acima de 1%. O Mercado do Campo traz pela primeira vez no programa de hoje as informações do tempo com Juliana Rezende, dos estúdios da Somar. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho.
de maneira mais fraca e isolada do que no interior do estado de São Paulo. O sul de Minas Gerais ainda deve receber algumas pancadas de chuva no decorrer da próxima semana e os pastos seguem favorecidos mesmo com essas pancadas de chuvas mais fracas. Os últimos períodos já vêm sendo de tempo mais seco na maior parte do interior da região sudeste e também no norte de Minas Gerais. Nas áreas em laranja é que os índices de umidade do solo vêm diminuindo de forma intensa e os pastos seguem mantendo o ritmo mais lento de crescimento. No decorrer dos próximos 5 dias, a tendência ainda é de tempo mais seco na região sudeste e é somente a partir da próxima semana que novas áreas de instabilidade voltam a avançar pela região sudeste. Essas pancadas de chuva tendem a se espalhar por todo o estado de São Paulo, alcançando o sul de Minas Gerais e também o sul do Rio de Janeiro. Os volumes mais expressivos de água tendem a se concentrar principalmente no sul do estado de São Paulo. Agora, nas demais áreas da região sudeste, na grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo e também no norte do Rio de Janeiro, a tendência ainda é de tempo seco e com predomínio de sol. No decorrer do terceiro período, essas chuvas ainda se concentram em áreas da região sudeste, porém agora elas se concentram principalmente na costa leste da região. Os acumulados dessa vez são menos expressivos, devem acumular até 15 milímetros de água, enquanto que agora no interior tanto de Minas Gerais como também nas áreas mais ao noroeste do estado de São Paulo, a tendência ainda é de tempo mais seco e as pancadas de chuva seguem perdendo intensidade. Então, durante as próximas semanas, volta a chover na região sudeste, com acumulados significativos e os pastos seguem beneficiados por conta desse aumento da disponibilidade hídrica. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com as cotações do café para esta terça-feira. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. E a colheita do café se aproxima do fim aqui no Brasil, com rendimentos abaixo do esperado. Com isso, as cotações do produto nas bolsas internacionais e também aqui na Bolsa Brasileira encerrou o dia em alta na maior parte dos contratos futuros. E nós começamos com o café robusta na Bolsa de Londres, de olho nos últimos negócios. Contratos com vencimento para setembro, negociados a $2.164, uma variação de 0,04% de alta. Contratos para o mês de novembro, negociados em Londres hoje, a $2.157 a tonelada, permanecendo estáveis. Contratos para janeiro do ano que vem, negociados a $2.135 a tonelada, uma leve alta de 0,14%, e contratos para março do ano que vem, a $2.121 a tonelada, também uma alta de 0,14%. Da Bolsa de Londres, vamos para a Bolsa de Nova York, onde é negociado o café arábica. De olho nos contratos para o mês de setembro, com vencimento para setembro, últimos negócios. $1,42 por libra-peso, uma variação de quase 0,5%. Para cima, contratos para dezembro a $1,46 por libra-peso, alta de 0,51%. Contratos para março do ano que vem, negociados a $1,49 ou centavos por libra-peso, uma variação positiva de 0,46%. E contratos para maio do ano que vem, a $1,52 por libra-peso, novamente uma alta de 0,46%. E aqui na B3, o café BMF Bovespa também apresentou alta em boa parte dos contratos nesta terça-feira. E aqui a gente fica de olho no ajuste atual, começando com os vencimentos para o mês de setembro. $170,75 a saca, uma alta de mais de 0,5%. Contratos para dezembro, negociados aqui na B3 a $176,65 a saca, uma alta de 0,57%. Contratos para setembro do ano que vem, negociados a $180,80 a saca, alta de 0,55%. E contratos para setembro de 2019, negociados a $192,80 a saca. Mais uma vez, a variação é positiva, dessa vez de 0,65%. Café em alta, portanto, em Londres, em Nova York e também aqui na B3. Mercado do Campo mais e também tempo com Juliana Rezende. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel.
Sim, essas pancadas se tornam bastante expressivas na região sul do país e também frequentes. No decorrer das próximas semanas, as pancadas voltam a ganhar força e os acumulados tendem a ser elevados na região sul. Os índices de umidade do solo já estão mais elevados em grande parte, especialmente das áreas em rosa, e os pastos já vêm sendo beneficiados por conta do retorno das chuvas. Os próximos 5 dias serão de pancadas fortes de chuva, principalmente na faixa oeste gaúcha. Volumes de 50 até 70 milímetros podem ocorrer nessas regiões. Agora, nas áreas restantes, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, como também do oeste paranaense, as chuvas ainda ocorrem, mas com menor volume. Os volumes de água nessas áreas não ultrapassam os 15 milímetros. Já no decorrer do segundo período, essas instabilidades ainda seguem concentradas no sul do país, porém agora as pancadas mais fortes ocorrem principalmente no Paraná. Volumes de até 50 milímetros podem ocorrer no estado paranaense. Segue chovendo mais forte também no estado de Santa Catarina e também no norte gaúcho. Do oeste ao sul do Rio Grande do Sul, as pancadas se tornam mais fracas e isoladas. No decorrer do terceiro período, as chuvas ainda se concentram no sul do país, mas agora perdem força em grande parte dos 3 estados da região sul. Agora os volumes de água ficam mais concentrados nas áreas centrais de Santa Catarina, onde pode chover até 30 milímetros, e nas demais áreas da região sul a tendência é de pancadas mais fracas e com volumes mais baixos. Então, durante as próximas semanas, os pastos seguem beneficiados por conta do retorno das chuvas na região sul, e essas pancadas tendem a ser de forte intensidade, garantindo o aumento dos índices de umidade do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E na cidade de Sorriso, em Mato Grosso, os trabalhos da colheita do milho segunda safra já terminaram. E da capital nacional do agronegócio, quem tem mais informações é o repórter Valdir Pacheco. Sorriso, a capital nacional do agronegócio, encerra a colheita da segunda safra com a cultura do milho. Eu converso agora com o Luimar GM, presidente do Sindicato Rural de Sorriso. Pode-se considerar que essa segunda safra foi uma safra cheia, Luimar? Com certeza, produtores mostrando aí a capacidade, a qualidade que eles conduzem suas lavouras, que eles têm investido no campo. E mais uma vez, Sorriso mostrando o porquê do título Capital Nacional do Agronegócio. Voltamos aos patamares anteriores, desconsiderando o último ano, onde tivemos o problema aí de estresse hídrico e tivemos uma segunda safra com números bem aquém daquilo que normalmente nós produzimos. Este ano o clima favoreceu o desenvolvimento das lavouras, tanto de primeira safra, a cultura do soja, como a de segunda safra, que foi implantada dentro das melhores condições de se conduzir uma lavoura. É um plantio feito cedo, um plantio feito com qualidade, da forma que deve ser feito, e agora colhendo os resultados daquilo que o agricultor investiu e implantou em sua propriedade. Chegamos ao final da colheita de segunda safra com números expressivos, tivemos uma boa colheita, uma boa produção daquilo que plantamos e que aí esses armazéns, até então faltando algum espaço para que se guarde esse produto, e também bastante contratos feitos anteriormente que escoaram o produto, facilitando o agricultor a guardar a safra de verão, essa safrinha de milho. Muito milho céu aberto. E agora, com a paralisação desses caminhoneiros, como é que faz? Qual é a expectativa? São os gargalos que o agricultor enfrenta no dia a dia e que nem sempre são vistos, né? Tivemos problema de armazenagem, visto que foi uma boa produtividade, e também que alguns armazéns ainda têm um pequeno estoque de soja, impossibilitando de usar esse espaço com a segunda safra. Então, causa assim um problema a curto prazo e basicamente já está resolvido. Tinha bem mais produto exposto, hoje já diminuiu o volume. Também a paralisação dos caminhoneiros impede que seja escoado esse produto, mas esperamos que seja resolvido o quanto antes, porque a pauta deles é verídica, a gente entende, e praticamente o agricultor e o caminhoneiro
é uma entidade só, é uma classe só, porque horas nós precisamos deles para trazer a matéria-prima, para instalar nossas lavouras, e na colheita precisamos deles para escoar o nosso produto. Então somos parceiros, vivemos bastante entrelaçados e a gente espera que o quanto antes seja resolvido o problema dessa classe, que muito tem feito para que o Brasil alimente a sua população e até exporte produtos para manter a balança comercial. A indústria se precaveu sabendo dos gargalos de transporte e no ato da compra ela já estipulou um prazo mais longo de retirada. Então imaginamos que este milho recém-colhido permaneça nos armazéns no máximo até dezembro e que em janeiro, por início da colheita da safra de soja, já estejam limpos, prontos e aptos a receber o soja que será colhido. Ok, Neymar, muito obrigado pela sua participação. Valdir Pacheco para o SBA. E enquanto a cidade de Sorriso vive o fim da colheita do milho e outras cidades brasileiras ainda estão em fase de finalização também dos trabalhos da colheita, os Estados Unidos seguem sofrendo aí com a onda de calor que o país enfrenta e que vem comprometendo a produtividade. Nesta semana também é esperado um novo relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que deve ser lançado na quinta-feira, e para esse relatório é esperada uma estimativa ainda menor de produção. Lembrando que no último relatório do Departamento de Agricultura, essa estimativa de lavouras em boas e excelentes condições lá nos Estados Unidos já diminuiu em 1 ponto percentual. E o mercado está prevendo, então, mais uma queda aí para o rendimento do milho nos Estados Unidos. E nesta terça-feira, o mercado do milho futuro veio em queda, acompanhando também o mercado do trigo, como nós já vimos aqui no bloco anterior. E é isso que a gente vai ver agora, as cotações do milho na Bolsa de Chicago, nos contratos futuros. Portanto, os 3 principais contratos aparecem em queda nesta terça-feira e eu começo com o vencimento de setembro. Últimos negócios para o milho, então, a $3,69 por bushel, queda de 0,67% neste vencimento. Contratos para o mês de dezembro, negociados lá em Chicago, a $3,83 por bushel, queda de 0,77%, e contratos para março do ano que vem, negociados a $3,95 por bushel, a queda é de 0,69%. E aqui na B3, o milho BMF Bovespa veio em alta nos principais contratos futuros, como a gente acompanha aqui no telão. Contratos para setembro, negociados aqui na B3, a R$ 26,61 a saca. A alta é de 0,38%. Contratos para o mês de novembro, foram 260 contratos negociados, o maior volume de negócios para o milho futuro, no valor de R$ 28,79 a saca, alta de 0,31%. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, negociados a R$ 29,82 a saca, uma alta de 0,30%. E contratos para março do ano que vem, negociados aqui na B3 a R$ 31,15 a saca. A alta nesse contrato é de 0,68%. E a B3, a Bolsa Brasileira, aceitou o pedido de adesão da Petrobras ao programa Destaque de Governança nas Estatais. O presidente da estatal, Pedro Parente, declarou que o reconhecimento pelos esforços em melhorias ajuda a companhia em todos os aspectos. A declaração foi feita na manhã de hoje em um evento da revista Exame que aconteceu aqui em São Paulo. A Petrobras recebeu a certificação por atender às medidas obrigatórias do programa, obtendo 56 pontos entre as regras estabelecidas. A estatal se comprometeu a divulgar a adequação de estrutura e o orçamento da área de controles internos no formulário de referência e no relatório do Comitê de Auditoria deste ano. O programa Destaque de Governança em Governança de Estatais, aqui da B3, foi desenvolvido com o objetivo de incentivar empresas a aprimorarem suas práticas e estruturas de governança corporativa. O Mercado do Campo faz mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. O Mercado do Campo está de volta, ao vivo, falando dos estúdios da B3 em São Paulo. E enquanto o mercado do milho teve queda hoje na Bolsa de Chicago, como nós já acompanhamos, para a soja a realidade hoje foi diferente. As cotações da commodity vieram em alta nesta terça-feira, é o que a gente acompanha aqui no telão.
Soja, começando com os contratos para o mês de agosto no mercado futuro, negociados lá em Chicago a $9,63 por bushel. A alta é de 0,28% para este contrato. Contratos com vencimento para setembro, negociados a $9,67 por bushel, uma alta de 0,18%. A máxima do dia desse contrato foi de $9,73 por bushel. Contratos com vencimento para o mês de novembro, negociados lá em Chicago a $9,73 por bushel. A alta é de 0,28%. E contratos para janeiro do ano que vem, negociados a $9,81 por bushel, alta de 0,23%. De Chicago, vamos ver como reagiu a soja aqui na B3 nesta terça-feira, no mercado futuro. Começamos com o mês de setembro também, de olho no ajuste atual. Contratos com vencimento para setembro, negociados aqui na B3 a $21,31 a saca. A variação é positiva de 0,28%. Contratos negociados para o mês de novembro a $21,45 a saca, alta de 0,37%. Contratos negociados para janeiro do ano que vem a $21,63 a saca, variação positiva de 0,32%. E contratos para março do ano que vem, negociados aqui na B3 por $21,78 a saca, alta de 0,28%. Mais uma vez, vamos para os estúdios da Somar com Juliana Rezende. Juliana, tem alguma previsão de mudanças para o clima no Nordeste brasileiro para os próximos dias? É com você. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Não, ainda não há tendência de mudança no padrão de chuvas da região Nordeste. As pancadas de chuva ainda devem seguir mais expressivas e frequentes, principalmente na costa leste da região, onde a disponibilidade hídrica até já aumentou no decorrer dos últimos períodos. E o predomínio tem sido de tempo mais seco no interior da região Nordeste. No decorrer dos próximos 5 dias, a tendência é de pancadas de chuva na faixa leste, ainda que de forma mais fraca. Essas pancadas seguem perdendo força se comparado aos últimos períodos. Algumas pancadas de chuva também ocorrem em áreas do norte do Maranhão, porém nas demais áreas do Nordeste a tendência ainda é de tempo seco e com predomínio de sol. No decorrer do segundo período, essas instabilidades agora da faixa leste da região ainda seguem persistentes, mesmo que com baixo volume. Agora os volumes de água não ultrapassam os 15 milímetros. No norte do Maranhão também segue chovendo pancadas mais isoladas e fracas. No decorrer do terceiro período é que as chuvas ainda seguem concentradas na faixa leste do Nordeste e agora se espalham cada vez mais pelas áreas costeiras. O norte do Maranhão também segue concentrando algumas pancadas de chuvas de forma mais irregular e também isolada. Enquanto que no interior do Nordeste a tendência ainda é de falta de chuvas e predomínio de tempo seco. Então, durante as próximas semanas, a tendência é de pancadas de chuva ainda na faixa leste do Nordeste, garantindo boa disponibilidade hídrica e favorecendo o crescimento dos pastos, enquanto que no interior da região a tendência é de tempo seco com falta de chuvas e os pastos seguem enfrentando dificuldade para se desenvolver por conta dessa baixa disponibilidade hídrica. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E nesta quinta-feira, ao meio-dia, o Canal do Boi transmite ao vivo o Mega Leilão CFM. Serão ofertados 450 animais, todos certificados. E quem já está por lá e tem mais informações para nós em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, é o repórter Gustavo D'Angelo. Olá, muito boa tarde, Sara. Boa tarde a todos que acompanham a nossa programação aqui dentro do Mercado do Campo. É isso mesmo, como você disse, então, nesta quinta-feira, a partir do meio-dia, a CFM coloca à disposição do mercado 450 touros Nelore de alto índice CFM no 19º Mega Leilão CFM. Estou aqui com o Lourenço Campo, diretor da Central Leilões e leiloeiro rural, e também com o professor José Bento Ferraz, professor titular de Genética e Melhoramento Animal da USP de Pirassununga. Lourenço, está chegando a hora, né? Boa tarde. Boa tarde, professor, boa tarde, audiência do canal. Rapaz, tá mais um mega leilão, né? 19º ano seguido que estamos aqui em São José do Rio Preto.
Primeiro na promoção e depois na realização e condução do leilão. Um leilão muito esperado da nossa pecuária. Foi o primeiro grande leilão de touro moldado para atender aos pecuaristas do Brasil. É o mega leilão. Know-how, genética genética de primeiríssima linha, know-how de quem sabe fazer bem feito, é o que vocês podem esperar do nosso mega leilão. É isso aí. Professor, os touros, eles têm 2 anos de idade, em média, e foram selecionados a pasto. Isso é importante a gente destacar, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui tentando trazer informações técnicas para vocês, empresários da pecuária. Esse leilão da CFM é um leilão muito especial. Em primeiro lugar, porque toda a seleção é feita a pasto, com suplementação mineral apenas, e os animais são selecionados, portanto, no meio onde os seus filhos vão crescer e vão terminar para serem enviados para o matadouro. Os critérios de seleção da CFM sempre foram ligados à produção de carne de animais jovens e com acabamento perfeito. Tanto é que todos os animais da CFM são abatidos até os 24 meses com cobertura de gordura suficiente para a premiação e classificação de cota Hilton. Se você é produtor de carne, a CFM é um exemplo a ser seguido. Outra característica é que, ao invés de vender touros de 2 anos e meio para frente, a CFM, a média de idade dos touros deste leilão é de cerca de 23 meses, menos de 2 anos, portanto. E são touros que estão, todos os 450 do mega leilão, classificados entre os top 2% de toda a população da CFM. E vamos destacar que a CFM é o maior vendedor de touros Nelore do Brasil e que com esta safra ela ultrapassa a quantidade de 40 mil touros produzidos. É isso aí, e a gente estava acompanhando algumas imagens, uma amostra dos animais que vão ser ofertados nesta quinta-feira. Lembrando que todos esses touros, aí está na tela, todos esses touros têm o CEIP, que é o Certificado Especial de Identificação e Produção. Lourenço, explica para a gente melhor o que é o CEIP, qual a vantagem desse certificado. É um certificado outorgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, a algum programa de seleção que foi sancionado e aprovado por eles, tá? Então, quem outorga o CEIP é o próprio Ministério e só recebe o CEIP, no caso da CFM, os animais que estejam entre pelo menos os 30% produtos nascidos naquela safra. Então, é a cabeceira, é a ponta da produção da vacada da CFM que produz os touros. E no caso do mega leilão, é mais apertado ainda, que são só os top 2% melhores daquela geração que se enquadram no nosso mega leilão. Portanto, na próxima quinta-feira, a partir de 9 horas da manhã, você é nosso convidado para estar aqui em São José do Rio Preto, no recinto de leilões da Anísio Haddad, ou acompanhando tudo na íntegra aqui pelo canal do Boi, porque o melhor da safra da CFM vai à venda. E muitas vezes as pessoas questionam e perguntam por que o sucesso do mega leilão e por que um leilão desse já dura 19 anos. Porque a CFM é uma empresa muito séria e ela leva os seus negócios muito a sério. Então, é claro para todo mundo, para todo o mercado, que os melhores animais da CFM vão à venda nesse leilão. Não esconde de ninguém, não mistura o gado. Os melhores estão aqui, os 2% melhores, aquela partezinha de cima da pirâmide, vai à venda nesse leilão, Gustavo. E aí, no dia seguinte, na sexta-feira, nós teremos a mega loja. Aí nós vamos completar os 1.000 touros, que a proposta nossa sempre é ofertar e vender 1.000 touros dentro do evento da CFM. Os outros 550 touros, nós teremos 100 lá no Mato Grosso do Sul, lá na Fazenda Lajeado, que fica em Aquidauana, 100 touros à disposição lá na mega loja Aquidauana, e depois mais 450 touros na mega loja aqui de Magda, na Fazenda São Francisco. Tá certo, Lourenço, obrigado pela sua participação, também obrigado, professor. Mais informações você pode entrar no site da CFM, que é o agrocfm.com.br, ou também no site da Central Leilões, que é a leiloeira responsável pela comercialização, centralleilões.com.br. Eu volto com você, Sara. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada pelas informações. Agradeço também aos nossos entrevistados. E lembrando, então, que o leilão é transmitido ao vivo na quinta-feira, a partir do meio-dia. E o Mercado do Campo de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Acompanhe agora o programa Pecuária BR com Renata Ferreira e Jorge Zaidan.